Revistim CBN-JOCA. O Brasil e o mundo em 10 minutos. Notícias para jovens curiosos. E aí, pessoal, como passaram a semana? Começa agora mais um episódio do nosso Revistim CBN-JOCA, nosso podcast de notícias para você, jovem curioso e jovem curiosa, que quer sempre ficar por dentro dos assuntos importantes que acontecem no mundo. Passa a semana, eu já fico morrendo de saudade de vocês. Eu sou a Pétria Chaves, jornalista da Rádio CBN. Tô aqui sempre trazendo notícias que foram destaque do noticiário pra gente explicar um pouco melhor pra você e junto com você, afinal de contas, é você que faz esse podcast comigo. Aliás, se você quiser participar aqui do nosso podcast, é só mandar uma mensagem pra gente e no finalzinho desse episódio eu vou te passar todos os endereços e os canais pra você mandar mensagem. E no episódio de hoje, um assunto bem delicado, mas muito importante para a gente entender mais sobre a política e os povos do mundo, a situação do Afeganistão com a retomada do Talibã ao poder. Fica com a gente e aumenta o som do seu fone. O Talibã tomou o poder no Afeganistão depois de 20 anos. E quem tem as informações ao vivo para você é o repórter Rafael Teixeira. Bom dia, Rafael. Olá, Milton. Bom dia para você e para os ouvintes do Jornal da CBN. Nesse momento, as tensões estão concentradas no aeroporto de Cabul, a capital do Afeganistão, onde uma multidão tenta embarcar em aviões para deixar o país. Tanto diplomatas e militares quanto a própria população, contrária ao regime do Talibã, buscando uma saída. Na semana passada, o vídeo que mais circulou pelo mundo foi a do aeroporto de Cabul, com pessoas penduradas no avião durante a decolagem em uma tentativa de fuga do Afeganistão depois da retomada do Talibã ao poder, como também relata o canal Al Jazeera em inglês. There was chaos in the last 24 hours of people trying to get on planes, trying to get out. They essentially overwhelmed the airport security. Thousands of people flooding onto the tarmac, clamoring to try to get onto planes. There are stories of people just pushing past and sitting on a plane and waiting for a pilot to show up to fly them out. Foram cenas que chocaram o planeta. Desde então, a gente está acompanhando as notícias que chegam do Afeganistão. E para conversar nesse episódio comigo, eu convidei o Arthur, que participa mais uma vez do episódio aqui do podcast com a gente. Arthur, tudo bom com você? Oi, Pétria, tudo ótimo. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês no Revistim e hoje para falar sobre um assunto importantíssimo, né, que está tomando conta dos noticiários e das redes sociais. Eu sei que você é super fã, né, Arthur, do Jornal JOCA, também aqui do Revistim, e eu queria saber o que você tem acompanhado de notícias sobre o Afeganistão. Então, Petra, eu reparei bastante, né, que lá eles usam roupas bem diferentes da nossa, sem contar a língua, né, mas as pessoas por lá já estão bem assustadas com tudo isso, até porque o grupo já comandou o país e foram tempos muito difíceis para os afegãos. Também vale ressaltar que depois do 11 de setembro, em 2001, os Estados Unidos levaram suas tropas ao país e a gente também vê vídeos circulando nas redes sobre os Estados Unidos retirando as suas tropas de lá. A situação do país parece bem complicada, né, Pétria? Pois é, Arthur, eu vejo que você tem acompanhado de perto esse assunto no noticiário. Agora eu queria contar um pouquinho mais pra galera os detalhes sobre o que acontece por lá. Vamos nessa? Com certeza, Pétria. Também quero saber mais sobre a situação por lá também. Então, Arthur, eu sempre me sensibilizo muito com essas notícias, né, relacionadas a conflitos, a guerras. É muito frustrante saber que em alguma parte do mundo as pessoas ainda sofrem por ideologias ou objetivos que resultam em medo e dor. A gente fala um pouco sobre esse assunto aqui no Revistim, no episódio sobre o conflito de Israel e Palestina com os extremistas do Hamas. Mas no Afeganistão, a situação é um desses casos de extremismos. E para a gente entender um pouquinho do que acontece por lá, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo.
Para quem não sabe, o grupo Talibã surgiu no fim da invasão soviética ao Afeganistão. Isso foi logo depois da Guerra Fria. Então eles tomaram o poder de Cabul, que é a capital afegã, em 1996. O objetivo deles era qual? Era eliminar qualquer influência estrangeira no país e promover a paz e a segurança regional por meio da instauração de uma versão bem radical da Sharia, que é a lei islâmica. Tudo isso seria bom se a forma de atuação deles não fosse tão brutal e tão repressiva, colocando inclusive em xeque, Arthur, os direitos humanos e culturais. Mas, Petra, por que eles agem aí de uma maneira tão violenta assim? É por questões ideológicas ou culturais? É muito legal você ter perguntado isso, Arthur, porque falar do comportamento humano, claro, é sempre muito complicado. Mas os especialistas apontam que parte da brutalidade desse grupo, o Talibã, vem justamente dessa visão muito extremista deles sobre a religião. Eles interpretam a religião muçulmana de um jeito muito peculiar e enxergam que outras vertentes do islamismo são deturpadas, são abertas a influências estrangeiras. Ou seja, não é todo muçulmano que é assim. Esses grupos mais radicais, eles acreditam que só eles são os portadores do verdadeiro islamismo e assim eles querem proteger a religião e a cultura a qualquer preço, mesmo que isso implique no sofrimento de um país inteiro, Arthur. Petra, e que tipo de atitudes deles viola e vai contra os direitos humanos? Muito legal essa pergunta, Arthur, porque os direitos humanos incluem direito à vida, a liberdade, liberdade de opinião, liberdade de expressão, direito ao trabalho, por exemplo, direito à educação, entre muitos outros. E todo mundo tem direito a esses itens, né? O comportamento do grupo Talibã vai exatamente no sentido contrário a isso. O que isso quer dizer? Tem um fanatismo religioso e com ele não permitem que eles enxerguem as necessidades das pessoas. Eles não abrem mão de impor regras que só beneficiam uma parte da população. E nesse contexto, as mulheres são as que mais sofrem. Petra, e como esse extremismo religioso afeta as mulheres no Afeganistão? Arthur, essa é uma pergunta tão importante e para ajudar a gente, eu mandei a pergunta para a jornalista Adriana Carranca. Ela é jornalista, é escritora, já foi dezenas de vezes para o Afeganistão e acompanhou de perto o conflito por lá. E é ela que vai te explicar melhor sobre o que está acontecendo no Afeganistão. Vamos ouvir. Oi, Arthur. Oi, Pétria. Arthur, muito importante a sua pergunta, gostei muito. Na verdade, o fanatismo religioso, ele tem a mesma origem praticamente em todos os lugares, mas ali no Afeganistão e também naquela fronteira com um outro país que se chama Paquistão, isso fica muito evidente, porque quem são os talibãs? Talibã significa estudante. Eles eram crianças que durante a guerra, quando a antiga União Soviética invadiu o Afeganistão, as famílias, os pais deles se refugiaram do outro lado da fronteira, no Paquistão. Eram campos de refugiados muito precários, onde a vida era muito difícil, eles viviam em tendas, sem luz, sem água, com muito frio ali, nessa região chega a nevar, e durante esse tempo, muitas dessas famílias entregaram seus filhos para morar nas madraças, que são, na verdade, madraça significa escola. Mas naquela época, essas madraças foram usadas como internato, onde as crianças viviam e as famílias achavam bom, porque eles teriam uma alimentação, educação, Só que como era tempo de guerra, na verdade, essas crianças cresceram nessas madraças só recebendo educação religiosa e treinamento militar para que eles se unissem às forças que lutavam contra a invasão soviética. Então, você vê, são crianças que cresceram sem acesso à educação, no meio de conflitos, que não conheceram nada da vida senão conflitos, e cresceram também longe da família, longe das mães, irmãs, praticamente sem convívio nenhum com as mulheres, porque essas madraças tinham apenas meninos, eram só para meninos. Mas a origem, a base dessa
desse radicalismo, de você ter esses religiosos, né, esses extremistas, é realmente a pobreza, a falta de acesso à educação formal e a guerra, né? Isso é vamos dizer, uma receita, né, uma mistura explosiva que acaba levando ao radicalismo religioso e, como eu disse, afeta as mulheres em parte ali porque eles tiveram pouco contato com as próprias famílias, mães e irmãs, mas também porque por uma leitura, por um entendimento radical do Islã e da própria tradição que foi impedida, né, de se modernizar. Ou seja, Arthur, como diz aí a Adriana Carranca, eles vivem como se estivessem há 2000 anos atrás, querem manter um olhar muito antigo sobre a sociedade. E o choque com a realidade, então, é muito grande, né? É muito triste, né, Petra, ver pessoas sofrerem por serem elas mesmas e lutarem pelo direito de estudar, trabalhar e ter uma vida normal, assim como todos nós, né? É isso mesmo. E o que vale a pena dizer, Arthur, é que nos últimos 20 anos, a situação no Afeganistão estava parcialmente controlada com a presença das tropas americanas no país, como você comentou um pouco no início do podcast. O Talibã só voltou ao poder porque o exército americano começou a sair do país. Petra, mas me explica melhor por que as tropas dos Estados Unidos estavam lá? Foi por conta do episódio das Torres Gêmeas? Tem a ver sim, Arthur, tem a ver sim. Eles foram para lá depois dos ataques de 11 de setembro de 2001, que derrubaram as Torres Gêmeas. Na época, o grupo Talibã foi acusado de refugiar e proteger o Osama Bin Laden. O Osama era o líder terrorista da Al-Qaeda e a Al-Qaeda é o grupo que assumiu a responsabilidade pelos ataques. E aí o que aconteceu? Os Estados Unidos enviaram tropas para o Afeganistão para evitar que outros ataques acontecessem, que eles pudessem bolar outros ataques de dentro do Afeganistão. Outro objetivo da invasão americana também era ajudar a tornar o país uma democracia, ajudar com as eleições, o país ter um presidente legítimo, a formar um exército forte capaz de conter o Talibã e a presença estrangeira. Mas o que era para ser uma intervenção rápida durou 20 anos. Nesse meio tempo, os Estados Unidos fizeram um acordo de paz com o Talibã, se comprometendo a tirar as tropas. E assim foi o que aconteceu. Justamente nessa hora, quando os Estados Unidos anunciam que os soldados vão começar a sair do país, tudo parecia ter avançado, mas não. Aí o Talibã assume o poder e tem toda essa questão que a gente vem acompanhando no noticiário, Arthur. Em meio de tempos tão incertos, o que se espera do futuro com o grupo Talibã no poder do Afeganistão? Quem vai nos ajudar com essa resposta é o Andrew Troman. Ele é historiador e também integrante do grupo de estudos e pesquisas sobre o Oriente Médio. Ele te mandou uma resposta para essa pergunta, Arthur. Olá, meus caros e minhas caras do Revistim. É muito complicado a gente fazer uma previsão para o futuro, porque ainda está tudo muito recente, não é? Os fatos ainda estão se sucedendo, mas a gente tem alguns indícios, né, de que o Talibã ele está mentindo quando ele fala que vai respeitar o direito das mulheres, de que ele não vai se vingar de quem trabalhou para os americanos nesses 20 anos. A gente tem relatos de que muitas pessoas estão sendo executadas por conta disso, de que estão voltando regras de 2001 de opressão à liberdade feminina, mas a gente teve hoje, né, um apelo da ONU, da Comissão de Direitos Humanos da ONU, para que o mundo não se esqueça da população afegã, para que haja algum tipo de pressão internacional no sentido de que o Talibã se comporte, digamos assim,
E, enfim, apesar de que eu sou bastante cético, no sentido de que eu acho que se não houver nenhum ataque terrorista vindo do Afeganistão para França, Inglaterra, Estados Unidos, etc., eu acho que a comunidade internacional vai esquecer o Afeganistão e deixar o povo ao Deus dará. Eu também quero crer que talvez esse apelo da ONU faça com que ao menos a comunidade internacional pressione o regime do Afeganistão para que haja um mínimo respeito aos direitos humanos. Pois é, gente. Hoje a gente acompanhou aqui a origem do Talibã, também como a comunidade internacional vem observando tudo isso que está acontecendo. Agora a gente precisa, né, Arthur, observar e esperar para ver a história sendo escrita. Olha, Petra, eu creio que independentemente de qualquer religião e ideologia, a vida e os direitos humanos sempre estão em primeiro lugar. E a gente espera, né, que essa situação no Afeganistão melhore e que o Talibã cumpra a promessa de manter os direitos das mulheres no país. Eu também, Arthur, e eu acho tão legal que você tem essa visão, você se informa tanto, né? Pelo noticiário, pelo Jornal Joca, tá acompanhando as redes sociais. É muito importante que você e todos os jovens acompanhem a complexidade, por exemplo, dessa história e fiquem muito atentos à questão do respeito ao outro, do respeito à diversidade, do respeito em relação a quem é diferente da gente. É muito legal ter você, amei ter você mais uma vez aqui no podcast, viu, Arthur? Sempre te espero mais vezes e espero também que tudo isso acabe logo, né? Um beijo grande. Com certeza. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição de vocês e de todos os ouvintes. E eu espero que você que está acompanhando aí o podcast também tenha gostado. Eu agradeço muito ao professor Andrew e a Adriana Carranca, que nos ajudaram muito com as respostas para o Arthur. Mais uma vez, obrigada aos nossos entrevistados, ao Arthur e a você que acompanha o podcast. É assim que a gente termina mais essa edição do Revistim CBN Joca, que hoje teve a participação do Arthur. E se você que está por aí, tiver entre 11 e 15 anos, quiser fazer igual ele, participar também, é só mandar um e-mail para o joca@magiadeler.com.br. Tá aqui o nosso endereço, como eu prometi no início do podcast. E no assunto do e-mail você pode escrever: quero participar do Revistim. Você pode também seguir a nossa rede social, o Instagram é o @RevistimCBNJoca. A gente também recebe mensagens por lá. E se você que está ouvindo o podcast quer saber mais sobre esse e outros assuntos, você pode sempre acessar o portal do Jornal Joca, notícias para crianças e jovens. Lá tem muito mais informação para você. O podcast de hoje contou com o roteiro e a produção da Renata Said, a sonorização e os trabalhos técnicos do Juliano Fonseca. Apresentação: Pétria Chaves. A realização é do Jornal Joca e da Rádio CBN. Desejando sempre a resolução desses conflitos, nós ficamos por aqui. Te encontro semana que vem com mais notícias. Tchau, até mais. Revistim CBN Joca. Revistim.